Diretoria do Vitória segue ativa no mercado e faz proposta para contar com o atacante David, jogador que foi vendido ao Cruzeiro por 10 milhões de reais e agora tem uma oferta superior a isso no Vitória. Qual é o seu salário, por exemplo, hoje no Vasco da Gama? E quero trazer atualizações também envolvendo o atacante Keno, mais um procurado nesse ano com um salário altíssimo. Será que faz sentido o Vitória fazer um esforço financeiro para contar com esses jogadores? Até quando vão os seus contratos, características de jogo, números em 2024 e a minha opinião também sobre esses atletas e as necessidades do elenco do Vitória para conseguir fazer bonito na Série A do Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card, que já está bem próximo. Tem a playlist do Vitória também, logo na tela final, onde gravamos vários conteúdos semanalmente do Leão aqui no canal e também o meu do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa proposta do Vitória para repatriar o atacante David, jogador de 28 anos de idade, revelado nas categorias de base do clube. Ele passa no Rio Branco do Espírito Santo e chega no Sub-20 do Vitória ainda em 2014. Estreia no profissional em 2015 e também tem a temporada de 2016 e 2017 tendo o seu auge, com 63 partidas, 11 gols marcados e 6 assistências naquele bom time do Vitória, né, que conseguiu também a sua manutenção na Série A. Foi negociado com o Cruzeiro para a temporada de 2018 e por 10 milhões de reais. E no atual momento, a proposta do Vitória, segundo informações do Vene Casagrande, e também peguei essa informação no Atenção Vascaínos, esse site do Vasco, afirmou que a proposta é de 3 milhões e meio de euros para contar com o David. Então estamos falando aí de basicamente 17, 18 milhões de reais. O Vasco da Gama tem que aceitar devolver o jogador para o Internacional para a negociação avançar, tá? Lembrando, o David está emprestado ao Vasco, onde tem contrato até dezembro de 2024, porém pertence ainda ao Internacional, onde tem vínculo até o final do ano que vem. O Vasco ele tem uma opção de compra de aproximadamente 2,8 milhões de euros, ou seja, quase 15 milhões de reais, por 65% dos direitos econômicos. É uma opção de compra do Vasco da Gama. A opção se torna uma obrigação se o David disputar mais do que 60% dos jogos na temporada. Então, nesse momento é uma negociação difícil do Vitória, né, que já negociou, por exemplo, com o atacante Keno. Daqui a pouco falo mais sobre este assunto. O salário do David no Vasco da Gama não é, digamos, tão estrondoso assim. Chega à beira na casa de 350 a 400 mil reais mensais, né? Este é o valor que ele recebe em contrato do Internacional. O vínculo do Colorado para com o jogador acabou que nesse empréstimo o Vasco da Gama arca com 100% dos seus custos. Então estamos falando de uma negociação muito alta. Se o Vitória fizer uma compensação financeira para repatriar o jogador, pagando aí 16, 17 milhões, eu acho muito alto, tá? Nesse presente momento. O que eu tentaria? Fazer uma compensação financeira para o Internacional que seja vantajosa para rescindir o contrato no Vasco e repassar o David, por exemplo, de um empréstimo até o final desse ano ou até mesmo até o final do ano que vem, pagando 100% dos salários. Uma operação de 15, 17, 18 milhões, mais 400 mil reais mensais de salário, eu acho que é muita coisa, tá, para contar com o David, apesar que seria sim um jogador muito importante nesse elenco do Vitória, uma das necessidades, né, que o próprio presidente Fábio Mota já afirmou. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do atacante David na última disputa da Série A do Brasileirão, vestindo a camisa do São Paulo. Não foi tão bem no São Paulo, fazendo mais uma função como ponta esquerda. No Vitória o David ele jogava tanto como um ponta esquerda, um ponta direita, às vezes até mesmo um pouco mais pelo meio. No Vasco nesse ano ele vem jogando mais na ala esquerda e até mesmo como um segundo atacante. Na temporada passada pelo São Paulo, ele marcou 5 gols e deu 3 assistências em 39 jogos, sendo mais um jogador reserva do que propriamente titular. Eu gosto do David, acho que é um atacante forte fisicamente, é versátil, 1,80 m de altura, ele que é destro, pode jogar na ponta esquerda, segundo atacante, ponta direita, começou bem a Série A do Brasileirão, já marcando um gol contra o Grêmio, né, vitória do Vasco pelo placar de 2-1, só acho um pouco exagerado
os valores, né, que vêm sendo oferecidos, segundo informações do Vene Casagrande e outros portais também do Vasco da Gama. Ainda assim, seria uma baita contratação. Estamos falando de um jogador que conhece a Série A do brasileiro, uma posição também escassa do elenco do Vitória. Tem passagens, por exemplo, né, depois que ele deixa o Vitória, fica 2 anos no Cruzeiro, é negociado com Fortaleza, onde faz boas temporadas. 2020 e 2021 ele marcou 12 gols e 13 e 6 assistências em cada uma das temporadas, respectivamente. Não foi bem no Internacional, 39 jogos, 2 gols. No São Paulo foi razoável no ano passado. E nesse ano vem tentando encontrar, né, o seu caminho. Não vem sendo um titular absoluto, mas já marcou 4 gols e deu 1 assistência em 14 jogos pelo Vasco, sendo 8 deles como titular. Pode deixar a sua opinião. Na minha avaliação, chegaria para ser um titular absoluto, com bom destaque na Série A. A questão é que os valores, nesse momento, na minha avaliação, estão acima do que, por exemplo, eu vejo como ideal o Vitória pagar, mesmo a janela de transferências já estando próxima do fim. Um outro jogador também que foi procurado pelo Vitória nos últimos dias é o Keno. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, do SBT, também tem o seu próprio canal no YouTube, houve sim uma consulta do Vitória, longe de ter um acerto, mas o jogador nesse momento quer sim continuar no Rio de Janeiro e tem um salário, pelo que eu pesquisei, próximo dos R$500 mil mensais. Então estamos falando de um Vitória que nesse momento, neste finalzinho de janela de transferências, está tanto ativo quanto ousado no mercado da bola, procurando jogadores que somados daria quase uma quantia de R$1 milhão mensais. O David na casa de 400 mil e o Keno na casa de 550. Na temporada, 6 partidas, todas como titular pelo Fluminense, 1 gol marcado. O Atlético Paranaense também teve o interesse na sua contratação. É um jogador de muita velocidade, dribles curtos, vai para cima da marcação, aquele jogador para desencanar, pegar um contra-ataque, por exemplo, e chegar até na cara do gol. Gosto demais do Ken, acho que é um jogador muito diferenciado aqui no Brasil. Não é de marcar muitos gols, por exemplo, na temporada fantástica do Fluminense no ano passado, ele marcou 5 gols em 53 jogos, porém deu 13 assistências e sem considerar dribles, pré-assistências, a dificuldade, que é marcar de fato o Keno, jogador que também já teve uma passagem muito bem sucedida no futebol nordestino, vestindo a camisa do Santa Cruz lá em 2016, foi bem pra caramba na Série A, naquele ano marcou 18 gols e deu 7 assistências em 61 jogos. Ele é revelado inclusive num clube nordestino, o América de Sergipe, passa também no Botafogo da Bahia, eu não conheço esse clube, sendo bem sincero aqui com vocês, no Santa Cruz em 2014 e 2016. Esse Botafogo que ele jogou é de Salvador, na temporada de 2013, confesso para vocês que não conhecia. Estava na primeira divisão, inclusive, do Campeonato Baiano naquele ano. Passa também pelo Palmeiras, foi muito bem, no Al Jazeera, Pirâmides, Atlético Mineiro e no Fluminense, onde chegou na temporada passada, mas já parece que ele joga com o Fernando Diniz há vários anos. Pode deixar a sua opinião. Eu gosto de ver o Vitória com esse pensamento, ou seja, de procurar jogadores caros e que chegariam para resolver o problema. Só fico assim com um pouco de receio com os números, por exemplo, dependendo de quanto você vai pagar para contar com um jogador como o David. Não estamos falando de um cara que está numa fase sensacional ou de um jovem jogador para você pagar quase 20 milhões de reais, tá? Mas o Vitória conseguindo contratar até na próxima sexta-feira algum jogador com essa característica de velocidade pelos lados do campo, ponta direita, ponta esquerda, e com esse nível de experiência já na Série A, jogadores mais caros, 300, 400 mil, eu acho que esse é o pensamento, já que jogadores para composição de elenco, bons reservas, vamos colocar assim, o Vitória já tem dentro do seu elenco, agora falta aquela peça diferenciada pelos lados do campo, tá? Acho que mais um lateral direito, mais um ponta direita, acredito que o Vitória dentro desses moldes estaria sim bem servido para esse começo de Série A. Lembrando, tem a janela de transferências da metade do ano, do mês de julho, o Vitória pode sim reforçar o seu elenco naquele momento, mas até lá precisa fazer bonito, precisa pontuar e tem necessidades dentro do seu elenco para a melhor colocação possível, a melhor regularidade com o técnico Léo Condé nesse começo difícil de Série A do Brasileirão. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Tem o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News, logo aqui abaixo na descrição. E a playlist do Vitória, outros vídeos que já gravamos do Leão nesta última semana, você encontra tudinho na tela final.
Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos uma próxima oportunidade. Valeu, galera!